Caríssimos amigos, nós estamos aqui para mais uma exposição sobre a sacralidade. Nós já vimos vários aspectos e agora nós vamos entrar naquele que é um aspecto, por assim dizer, um pressuposto importantíssimo da sacralidade, que é a seriedade. A seriedade é algo hoje muito desprezado, porque tudo tem que ser levado na brincadeira. Tudo tem que ser debaixo de sorriso, debaixo de trato inteiramente desrespeitoso, de trato cada vez mais, eu diria, atrevido, né? Mas se deixa de lado tudo aquilo que é sério. Ora, qual é o motivo dessas reuniões? É, no fundo, nós explicitarmos as pistas que nós devemos utilizar para nos santificar. Os santos viveram isto. Isso aqui, o Dr. Plínio, ele explica, ele explicita o que os santos viveram. E isso com a intenção de nos ajudar a fazermos da mesma forma. Por que santificar? Nosso Senhor diz no Evangelho: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. No dia do nosso juízo, nós seremos julgados em função do plano de santidade que Deus tem para nós. Se nós nos santificarmos, nós nos assemelharemos inteiramente a Deus Nosso Senhor, como era a intenção dele quando nos criou. Então, todos nós temos um chamado à santidade. Não santidade de altar, não que a pretensão de que outros venham nos venerar, pelo amor de Deus, não é isto. Mas é de adquirir toda aquela semelhança com Deus que nós somos chamados a ter. Bom, e um primeiro pressuposto da sacralidade é a seriedade, sobretudo nesse mundo cheio de superficialidades, e por que não dizer de gagueiras e loucuras cada vez mais crescentes, de ilogicidades cada vez mais crescentes, se faz muito necessário compreender bem temas como este. E assim eu felicito todos aqueles que se interessam por temas como este. Bem, qual é a verdadeira definição de seriedade? É a posse habitual da visão sacral das coisas. Quer dizer, a pessoa que tem a posse habitual da visão sacral das coisas, esse tem seriedade. Quem não tem essa visão não tem seriedade. A sacralidade, o que é? É o ponto de equilíbrio das tendências. Todas as tendências da alma encontram sua plenitude na sacralidade. Em sentido contrário, existe uma desordem nervosa, orgânica, temperamental, irremediável em quem não é sacral. Certa instabilidade de espírito, certa mal-estar do ponto de vista espiritual, tudo é pela falta de sacralidade. A sacralidade pressupõe a seriedade. A pessoa não vai conseguir chegar onde ela deve chegar em matéria de sacralidade se ela não for séria. O que é propriamente, então, a seriedade? Então ele comenta este cruzado que está aqui, que é um magnífico modelo dessa tendência realizada, dessa boa tendência realizada para a seriedade. Então, seriedade no pensar. Veja bem, primeiro, a pessoa, ao pensar, deve ter objetividade, gravidade e arquitetonicidade. Então, o que é a objetividade? O primeiro elemento da seriedade é de uma inteira objetividade, ou seja, ver a realidade inteiramente como ela é, sem véus, sem preconceitos, nem torcidas, nem inadaptações. Quer dizer, nós não deformarmos a visão da realidade por maneira de ser nossa, prévia, né? Segundo, gravidade. O que é a gravidade? Ao ver a realidade inteiramente como ela é, discernir nela a sua enorme gravidade. Quer dizer, vistas com seriedade, todas as coisas são importantes, ao contrário do que pensa o espírito moderno. Quer dizer, tudo é importante, porque tudo se relaciona com coisas altíssimas, que no fundo vão ter a ver
ou a minha salvação ou a minha condenação. Tudo pode ter uma influência enorme. Tudo acarreta, portanto, uma responsabilidade enorme. Então, eu preciso ser sério para dar a tudo o valor que aquilo merece. Dar a cada coisa o valor que ela merece. Cada qual é algo de enorme, independente do que os outros achem dele. Então, isso vale também para nós como pessoas. Nós vemos que o mundo igualitário é o contrário. As pessoas não têm importância relevante nenhuma. Ao passo que, nessa verdadeira concepção da sacralidade da vida humana, cada um tem um significado enorme. Um simples faxineiro é um homem e é uma coisa colossal ser um ser humano. Quer dizer, ele ser um ser humano é uma coisa colossal. Muito mais do que ser um ser humano ou homem, vamos dizer, é colossal ser um católico. É um prodígio. Tudo aquilo que se pode mover ou fazer parar, simplesmente sendo inteiramente católico ou deixando de o ser. Então, uma pessoa, sendo católica, ela pode mover para o bem um mundo de coisas. Se ela deixa de ser católica, ela pode mover para o mal um monte de coisas. Se uma alma qualquer, se uma pessoa muito simples resolvesse corresponder inteiramente à graça, as rotações que decorreriam daí seriam colossais. Pegue, por exemplo, São Pio X. São Pio X, um grande papa, um grande santo. Ele era um simples agricultor, a família dele era de agricultores. E veja como é interessante, a providência o pegou do meio de uma propriedade rural e o elevou ao mais alto trono da terra. São João Bosco também era de família muito simples, no entanto, um homem de um fogo, de uma capacidade de atrair para Deus, uma coisa espetacular. E assim muitos outros e outras pessoas a gente poderia mencionar. Portanto, tudo é grave, tudo implica em gravidade. O mal provocado pela propaganda, por exemplo, ao longo das décadas, obtendo êxito em cima da falta de gravidade, foi uma coisa palpável. Experimentem recordar, aqueles que já têm uma certa idade, como eram as propagandas comerciais nas televisões, mesmo nos outdoors e tudo, rádio. Estavam impregnadíssimos de coisas que sem gravidade. E as pessoas eram atraídas a adquirir, a comprar coisas sem o menor sentido mais profundo, sem gravidade. Agora vamos para terceiro. Arquitetonicidade, vem de arquitetônico, vem de arquitetonia. Apesar do que foi dito, a gravidade dos seres é muito desigual. No reino do gravíssimo, as desigualdades são prodigiosas e as coisas superiores são as chaves das inferiores. Então veja como é interessante isto. Se eu tenho bem ordenadas as coisas pelo seu valor, pela sua gravidade, pela sua importância, se eu compreender bem as mais altas, eu teria a chave para resolver as mais baixas e daí para fora. Em outros termos, o universo é arquitetônico e a verdade é arquitetônica. Por isso a seriedade é arquitetônica. Sendo assim, devemos querer as coisas pequenas por causa das grandes e em ordem a elas, as coisas grandes. Então, por exemplo, se eu vou comprar um banquinho, um mero banquinho de madeira para sentar, eu devo escolher o que for melhor aos olhos de Deus. Se tem um banquinho mais bem feito, com uma estética melhor, uma qualidade melhor, tudo, eu devo preferir este a um desses banquinhos modernos, com formatos meio ilógicos, meio desproporcionais, meio sem beleza,
eu devo preferir o que for melhor. E assim nós devemos ser em todas as coisas. Seriedade no agir. Fazer logo, por inteiro e sem interrupções inúteis. Assim eu devo fazer as coisas, faz parte da seriedade. A seriedade no agir é uma consequência da seriedade no pensar. Então, primeiro nós vimos a seriedade no pensar, agora estamos vendo no agir. O que se tem que fazer, faz-se por inteiro, logo, sem perda de tempo e sem interrupções inúteis. A interrupção inútil é um fracasso da seriedade. Um exemplo perfeito dessa seriedade, de fazer por inteiro, logo e sem interrupções inúteis, quando a gente vê-se em Nosso Senhor Jesus Cristo com a cruz. Ele logo pegou o que ele tinha que fazer, ele fez por inteiro, uma paixão superabundante. Ele fez logo, ele fez sem interrupções inúteis, ele sofreu continuamente até o fim num lance só. Não parou nenhuma vez, não pediu nenhuma vez para o deixarem descansar. Era preciso sofrer até o fim. Na Via Sacra, aqueles passos marcados com sangue no chão mostram o itinerário da constância, a constância que nunca se interrompeu, um passo depois do outro, as marcas dos pés indicando o cambalear, o cair debaixo da cruz. Sem demorar para se reerguer, não o reergueram, ele se reergueu a si próprio para continuar. Há uma constância admirável na Via Sacra, mas da constância fala-se pouco. Não? Esse cruzado está de pé num equilíbrio de corpo perfeito. Os senhores notem, os pés não são como certos pés chatos, que têm o equilíbrio do pato. Não. É o equilíbrio do homem másculo, ao qual não falta certa nota de elegância. Ele está fazendo certa força para estar de pé. É uma postura em que entra algo da alma. As pernas, o tronco, os braços representam um equilíbrio perfeito de um homem que venceu a ação da gravidade pela força de sua musculatura e pela coerência fisiológica e anatômica com que todos os membros estão imbricados. Ele representa a inteira coerência na vitória contra a ação da gravidade. Não tem nenhuma preguiça. Este é um modo sério de estar em pé. Está inteiramente calmo, não está efervescente, não tem a mentalidade dessas pessoas que são superativas para fazer negócios e falam em 5 telefones ao mesmo tempo, mas ele é de uma tranquilidade tal que seu repouso se volta inteiro para a ação. E de uma ação especial, que é a guerra. Ele era um cruzado, ele lutava na guerra. O mesmo se pode dizer dessa imagem de Santa Joana d'Arc também, que ela está aqui numa atitude exatamente de cruzada. A luta e não o trabalho é a mais absorvente de todas as ações, aquela que se opõe mais diretamente à preguiça. Ele está numa posição em que, a qualquer momento, pode lutar. Está fazendo uma proclamação com os braços abertos, como quem afirma: isto é assim e não vai por menos. Ele está proclamando o credo, creio, tenho fé, e vive em função dessa fé. Por outro lado, está numa atitude contemplativa. Sua fisionomia não é de quem está prestando atenção superficialmente, dissipado no que se passa. Está olhando para dentro de si mesmo, e dentro de si mesmo o que ele vê é um ideal inteiramente superior, o qual lhe ilumina a alma. São os princípios a favor dos quais o homem é obrigado a combater. Ele é todo um edifício de coerência, de metafísica, pronto para descarregar o golpe. Todas as razões do combate lhe estão presentes, embora não à maneira de um filósofo ou de um teólogo. Tem uma visão inteira da realidade, não vai exagerar, não vai subestimar,
Não vai mentir, não vai torcer. Verá o que aconteceu e dirá o que viu. Este é o católico sério por excelência. Bem, hoje nós ficamos por aqui e até a próxima para aqueles que assim tiverem disposição para assistir. Até lá.